Olá, sou Júlio César Borghetti, professor da Faculdade Dom Alberto, do curso de Ciências Contábeis, com formação na área, atuando também com escritório de contabilidade e em instituição externa, também no curso de Ciências Contábeis. Hoje nós vamos abordar 3 questões da última edição do exame de suficiência do curso de Ciências Contábeis, a primeira edição de 2016, no caso. E as questões que nós vamos abordar se referem à contabilidade de custos, especificamente. São recomendações de estudo, basicamente relacionadas à revisão, para que vocês estejam também preparados para realizar a próxima edição do exame de suficiência que está vindo aí. Então, vamos acompanhar no slide a primeira questão, que é a questão 5. A primeira questão que nós vamos abordar é da prova de 2016, a primeira edição. Então, podemos ver aqui no slide a questão número 5, que diz o seguinte: uma empresa realizou as seguintes transações em janeiro de 2016. Aquisição de mercadorias para revenda, para pagamento em 20 de fevereiro de 2016, por 180 mil. Nesses valores estão inclusos ICMS recuperável no valor de 21.600, PIS recuperável no valor de 2.970 e COFINS recuperável no valor de 13.680. Segunda operação que a empresa fez é uma venda à vista de 50% das mercadorias adquiridas por R$ 160 mil, com entrega imediata. Tributos sobre venda foram ICMS no valor de 19.200 e PIS de 2.640 e COFINS de 12.160. Um detalhe muito importante é que o estoque de mercadorias para revenda no início do mês era igual a zero. Então, a única operação que nós temos relacionada ao estoque é o ingresso de mercadoria no dia 20 de fevereiro e depois nós tivemos uma venda à vista, que também não consta a data, mas provavelmente seja no mesmo dia. E a questão nos pergunta: resultado das transações dessa sociedade empresária em janeiro de 2016 gerou um lucro bruto de quanto? Então, para saber quanto que foi o lucro, bom, nós precisamos basicamente de 2 informações. Quanto que foi o ganho que a empresa teve e quanto que foram os gastos que ela teve nessa transação. Então, nós vamos acompanhar no quadro agora quanto que foi o valor do custo de compra efetivo da mercadoria e vamos confrontar depois esse custo com os resultados que a empresa obteve nessa venda. Então, vamos para o quadro agora. Então, lá no estoque de mercadorias, nós tivemos a aquisição de R$ 180 mil, que foi a compra. Só que tem um detalhe, né? Nós não registramos no estoque os R$ 180 mil que foram efetivamente pagos por essas mercadorias. Porque, na verdade, nós temos aí inclusos 3 tributos que são recuperáveis. A empresa vai registrar numa conta separada na contabilidade e depois, quando for vender essa mercadoria, vai descontar esse tributo decorrente da aquisição. E são 3 tributos. O primeiro deles é o ICMS, recuperável no valor de 21.600. Esse nós temos que excluir aqui. ICMS da compra de 21.600. Depois, nós temos PIS, também recuperável no valor de 2.970. E nós temos também COFINS, que também é um tributo recuperável, no valor de 13.680. Então, na verdade, o valor que vai entrar no estoque relacionado à compra, na verdade, é 180 mil menos os tributos que são recuperáveis, que dá 141.750. Esse seria o valor desse lote de mercadorias que foi adquirido no dia 20/2, certo? Então, o valor da entrada, o saldo do estoque da empresa, que não tinha estoque inicial, seria 141.750. Isso é a primeira operação. Na segunda operação, nós temos uma venda à vista de 50% das mercadorias adquiridas, essas que já estão registradas no estoque, e nós vendemos por R$ 160 mil. Então, 160, na verdade, é o que nós vamos registrar lá no DRE, como receita bruta. 160 mil seria o valor da venda. Certo? Seria a receita bruta. Vamos até colocar um B aqui do lado para a gente ver que é a receita bruta, né?
Das receitas brutas, nós retiramos os tributos incidentes sobre a venda, que nesse caso são 3 também. O ICMS de 19.200, ICMS sobre a venda, depois nós retiramos também o PIS e a COFINS sobre a venda. PIS, nesse caso, tem um valor de 2.640, já calculado, não precisa nem grandes esforços, e COFINS 12.160. Muito bem. Nessa conta a gente provisoriamente teria aqui a receita, que seria a receita líquida, que para nós é absolutamente irrelevante nesse momento. A gente não precisa desse saldo provisório. A gente precisa, na verdade, encontrar o lucro bruto. E para chegar no lucro bruto nós temos que excluir ainda o CMV. CMV que a gente ainda não sabe quanto que é, mas a gente sabe que vem da conta de estoque. E a gente sabe, pelo que diz na questão, que foram vendidas 50% das mercadorias adquiridas. Ou seja, 50% de 141.750 dá 70.875. E esse é o valor que a gente vai considerar aí. 70.875. Que é a metade das mercadorias que a gente tinha no estoque. Vejam, notem bem, não é a metade dos 180 mil, é a metade dos 141.750. Tem que desconsiderar os tributos decorrentes da aquisição. Fazendo as continhas aqui, nós chegamos num lucro bruto, que seria o saldo seguinte aqui, um lucro bruto de 55.125. 55.125. Veja que a receita líquida a gente teria que calcular, mas nesse momento aqui para nós, ela é irrelevante, porque a gente quer saber o lucro bruto. E esse lucro bruto, 55.125, é a opção C do nosso exercício. Próxima questão que nós vamos abordar é a questão número 22, da mesma edição, primeira edição do Exame de Suficiência de 2016. Vejamos aqui no slide, então. Uma indústria que fabrica 3 modelos de mesas apresentou em um determinado período saldos de gastos abaixo. Então, nós temos os itens e os saldos que a empresa apresenta. Primeiro item, aluguel do escritório comercial, depois comissões sobre vendas, depreciação de máquina utilizada na fabricação dos 3 modelos de mesa, o ICMS sobre as vendas, a mão de obra direta, a mão de obra indireta, material direto utilizado na produção, matéria-prima consumida, o aluguel da fábrica, ou seja, do setor de produção, e o salário dos vendedores. E a questão nos pede, com base nos saldos apresentados e considerando-se como objeto de custeio os produtos, o valor total dos custos indiretos é... Bom, aqui, antes de a gente responder, é importante a gente fazer uma pequena revisão. Existe custo direto e existe custo indireto. A definição clara da contabilidade de custos diz que custo direto é aquele que está intrinsecamente vinculado ao objeto de custeio. Ou seja, se a gente produz mesa, é o que a gente consegue identificar claramente quanto que é o custo unitário presente dentro de cada mesa. Então, se você pegar, por exemplo, madeira, se as mesas forem feitas de madeira, a matéria-prima, a madeira, a gente consegue identificar claramente quanto que foi dentro de uma mesa. Pega em média, na pior das hipóteses, se você não tem outro controle para fazer. Agora, por exemplo, a energia elétrica que você gastou para produzir uma mesa, dificilmente você vai olhar a mesa e vai identificar claramente, ou vincular claramente quanto que é o gasto de energia elétrica para a produção de uma mesa. Então, a energia elétrica é um gasto ou um custo indireto. Ele precisa de algum critério de distribuição ou apropriação do custo total de energia elétrica para o custo unitário do produto. Então, sempre que tiver esse arbitramento ou a apropriação de um custo total para o unitário, a gente chama esses custos de custos indiretos. Então, a gente pode revisar agora os itens novamente e identificar quais que são os que são diretos e os que são indiretos. Primeiro, que nós temos aí o aluguel do escritório comercial. O aluguel do escritório comercial sequer é considerado custo. É uma despesa que a empresa tem, não tem nada a ver com a produção. Então, esse não tem a menor chance de ser considerado custo indireto. Segundo item que a gente tem é comissões sobre vendas. Comissões sobre vendas também é uma despesa comercial.
não faz parte da produção da empresa, então não entra no custo indireto. Agora vem a depreciação da máquina. Olhando até aqui, a gente já pode dizer que é custo. Basta a gente ver se é direto ou indireto. Depreciação da máquina utilizada na fabricação dos 3 modelos de mesa. Então, se ele não nos diz claramente como que a depreciação é apropriada para um produto, vocês podem imaginar que a depreciação é o valor que eu tenho de desgaste de alguma máquina que é utilizado na fabricação dos 3 modelos de mesa. Bom, como que eu vou dizer desses 89.600 quanto que é de depreciação de cada item? Dessa mesa é tanto, dessa mesa é tanto. Não tem um critério claro e objetivo para dizer. Então eu preciso de algum arbitramento, preciso de algum rateio. E isso é característico do custo indireto. Então 89.600 aqui da depreciação da máquina é o primeiro caso que nós temos aí de custo indireto. Depois nós temos ICMS sobre vendas, 384 mil. ICMS é um tributo, é uma despesa. Né? Não tem nada a ver com custo, nem com produção da empresa. Sim, tem a ver com a venda. Né? Aí nós temos a mão de obra direta. Opa, mão de obra direta está vinculado com a produção? Tá, está vinculado com a produção. É um custo? Sim, é um custo, mas está diretamente vinculado com a produção. Eu consigo dizer desses 140.800 quanto que eu gastei para produzir cada unidade ao longo desse período. Então, mão de obra direta não faz parte dos custos indiretos. Agora, o próximo item, sim, já está até classificado aqui. Né? Mão de obra é custo, indireta, então, faz parte dos custos indiretos. Então, provisoriamente, nós temos aqui a depreciação, mais a mão de obra indireta. Depois, nós temos o material direto, que já diz aqui que é direto, que está vinculado com o produto, de embalagem utilizado na produção. Plástico bolha, papelão, que é utilizado para embalar o produto. Integra o produto? Bom, está dentro do produto, eu consigo identificar, é direto, é custo direto. Matéria-prima, sempre, custo direto. Olha, raros casos que nós temos aí de matéria-prima ou de materiais assim que não sejam um custo direto. Né? O aluguel da fábrica do setor de produção, 76.800, esse sim, esse é custo. Será que a gente consegue identificar quanto do aluguel vai para cada produto? Olhe para uma mesa e diga, olha, eu gastei R$50 de aluguel para produzir essa mesa. Dificilmente, sem algum critério de rateio, sem algum arbitramento. Por isso que o aluguel da fábrica é custo e é indireto também. Então, nós temos 3 itens até agora, depreciação, mão de obra indireta e o aluguel da fábrica. E nós temos, por último, ainda o salário dos vendedores, 12.800. O salário dos vendedores é uma despesa. É uma despesa de produção, não tem nada a ver com... É uma despesa de venda, desculpem, não tem nada a ver com produção. Então, sobrou só 3 itens. O aluguel da fábrica, a depreciação e a mão de obra indireta. Né? Somando esses 3 itens aí, 89.600 mais mão de obra indireta, 102.400 mais 76.800, nós devemos encontrar a resposta B, que é 268.800. Se vocês fizerem a conta na calculadora, vocês vão facilmente chegar nessa resposta aí, que é a resposta correta. Próxima questão que nós vamos abordar é a questão número 23 da mesma edição do exame de suficiência. Vejamos aqui no slide. Uma sociedade industrial produz e comercializa 2 produtos, produto A e produto B. Durante o mês de fevereiro apresentou os seguintes saldos de custos diretos. Matéria-prima em relação ao produto A e ao produto B, notem que são valores totais, não são valores unitários. Material consumido, 7.000 e 11.000. E custo direto, então, que é a soma da matéria-prima e do material consumido, 32.000, né? E R$16.000. Durante o mesmo mês, foram produzidas e acabadas 800 unidades do produto A e 200 unidades do produto B. Notem a proporcionalidade, 80% para 20%. No mesmo mês, houve os seguintes custos indiretos adicionais: depreciação do período das máquinas de produção e energia elétrica do período, 19.200, totalizando 24.000, somando o total de custos indiretos aí do período. A empresa adota o método de custeio por absorção e faz o rateio dos custos indiretos aos produtos com base na quantidade produzida e acabada de cada produto no mês. Com base nos dados apresentados, o custo unitário do produto no mês de fevereiro seria de quanto? Então, no custo unitário do produto A,
que então seria a solicitação da questão, nós vamos incluir, em primeiro lugar, a matéria-prima e o material consumido, que a gente já sabe quanto que é do produto A, só que aqui está em valores totais ainda, a gente tem que converter para valores unitários. E a gente tem que incluir também os gastos de depreciação e energia elétrica. Só que esses a gente ainda não sabe quanto que se refere ao produto A. A gente tem que fazer um rateio. E o rateio tem como critério a quantidade produzida, que no nosso caso o produto A é 800, desculpem, e do produto B é 200. Então a gente vai fazer esse rateio agora no quadro aí e vamos encontrar o custo unitário do produto A. Vamos para o quadro. No caso então do produto A, nós temos aí, em primeiro lugar, matéria-prima, né? Matéria-prima. Matéria-prima que é de R$25.000, o gasto total do mês. Depois nós temos os materiais consumidos, que seriam uma espécie de material auxiliar ou que é consumido na produção, que também está vinculado ao produto A no valor de R$7.000. E nós precisamos colocar aqui junto necessariamente todos os custos de depreciação do período, e também os custos de energia elétrica. Vou colocar abreviado aqui só, energia elétrica. Esses dois a gente não sabe ainda quanto se refere ao produto A, mas nós sabemos o critério de rateio. O critério de rateio é a quantidade produzida. E nós sabemos que no produto A foram produzidas 800 unidades, em relação ao total de mercadorias que foi produzido no período, que foram 1.000 unidades. Então, proporcionalmente, sempre, nos dois casos aqui, em ambos os casos, o produto A vai receber 80% do total de custos de depreciação e 80% do total de custos de energia elétrica. Então, se nós pegarmos 80% da depreciação, a depreciação é 4.800. 4.800 vezes 80%, nós vamos encontrar o saldo de depreciação que vai ser direcionado ao produto A, que é 3.840. 3.840. Para a energia elétrica, a gente faz a mesma conta, né? Nós pegamos lá o saldo de energia elétrica, que é 19.200, multiplicamos por 80%, chegamos no valor de energia elétrica que se refere, ou que aproximadamente se refere ao produto A, que é 15.360. Somando, nós chegamos no custo total do produto A. Somando todos eles, o custo total do produto A é 51.200, mas esse não é exatamente o que a questão está pedindo. Não é o valor que a questão está pedindo. A questão nos pede o custo unitário do produto. Bom, quantas unidades nós produzimos de A? Quantidade produzida são 800 unidades. Então, 51.200 dividido por 800, nós vamos encontrar daí o custo unitário do produto A. 51.000 dividido por 800 dá 64. R$64, que seria a resposta correta do exercício, que está na alternativa C. É o custo unitário do produto, de fato. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Desejo bons estudos a todos e muito sucesso na realização da prova do exame de suficiência.